Olá, dando continuidade aos nossos vídeos sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus, eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre o reino terrestre, sobre a terra, sobre o lugar onde a gente habita. Eu vou começar com um texto bíblico que está em Salmos capítulo 115, versículo 16, que diz assim: Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Deus entregou a terra para nós, para o homem, para que nós governássemos, dominássemos, enchêssemos a terra, trouxéssemos o governo dele para a terra. Só que o homem resolveu fazer tudo errado, tudo do jeito dele, achou que podia governar independente de Deus. Deu ouvido à serpente, entregou o governo da terra ao diabo e tornou-se escravo do pecado. Então, a condição do homem na terra hoje é essa, é a condição de escravo. Nós vivemos sobre a opressão de um carrasco chamado pecado, que nos impede de ter acesso livre a Deus. Eu falei no outro vídeo sobre um muro de separação, que é o pecado, que nos separa de Deus. Então, reino dos céus, reino da terra, muro, pecado no meio. E o homem, ele vive a sua vida achando que é livre, fazendo coisas e mais coisas erradas, sob a influência do diabo, que nos dá inúmeras ideias de que fazer de errado e a gente motivado pelo nosso próprio desejo, e a gente começa a fazer aquilo que não deve. E a terra cada dia mais se envolve em mais trevas, em mais escuridão, em mais sofrimento, em mais dor. O pecado só aumenta, o amor esfria e assim vai. E assim nós temos vivido. Mas o diabo ele não conseguiu arrancar do coração do homem uma coisa que Deus colocou. Veja, a gente tem que entender o seguinte: nós viemos de Deus. A nossa origem é no reino dos céus. Nós viemos de lá e hoje estamos aqui. Só que quando a gente entra na terra, nós somos contaminados pelo pecado, certo? Nós herdamos o pecado. Mas Deus deixou dentro de nós uma sementezinha que nós almejamos o reino dos céus. A gente almeja algo superior, nós sempre almejamos o sobrenatural, a gente almeja o espiritual, porque o homem ele é espiritual. Ele não conseguiu arrancar isso, só que o diabo ele tenta nos enganar, tenta nos levar para outros caminhos, a conhecer outras coisas do reino, do espírito, ter contato com coisas que não é do reino de Deus, para que a gente se afaste de Deus. Então ele tenta arrumar meios e mais meios para nos fazer estar cada vez mais distante de Deus. Muitos têm caído, muitos têm se perdido e as trevas têm avançado. Então a situação hoje do homem é muito difícil nesse sentido, porque o homem acha que é livre, acha que tem controle sobre as coisas e não busca o Deus verdadeiro, sabe? Mas aqueles que conseguem enxergar esse muro de separação e conseguem ver que realmente estão separados de Deus e sabe que tem aquela coisinha, aquele vazio ali, ele sabe, e ele começa a perceber que esse vazio só Deus pode preencher. Então ele se coloca, ele se põe numa situação de decisão, que a gente vai ver isso depois, vou tentar falar sobre isso depois. Mas eu quero trazer essa reflexão hoje, sabe? Que a gente consiga ver a nossa real condição. Porque às vezes a gente não vê. Às vezes a gente não enxerga que existe esse muro de separação. A gente vive a nossa vida do jeito que a gente quer. A gente até faz uma coisinha aqui, outra ali, agrada, né? Tenta agradar a Deus de alguma forma. Mas a gente não quer um relacionamento próximo de Deus. E a gente também não entende que existe um muro. Esse muro precisa ser rompido. Sabe? Eu criei este muro. Sabe? O homem, O homem, com o pecado, criou uma barreira de separação e essa barreira precisa ser rompida, sabe? Se eu não fizer nada, ela não vai ser rompida. Então eu não posso me acomodar e achar que está tudo bem. Eu tenho que saber se eu realmente estou em conexão com ele. Eu tenho que saber se realmente eu consegui atravessar esse muro. Só que as pessoas muitas vezes não chegam nem nesse muro, porque a gente tem que
sabe? A gente tem que chegar um momento, a gente tem que estar de frente com esse muro. E a gente tem que olhar e a gente tem que ser sincero e dizer, realmente, eu estou separada de Deus. Eu preciso romper este muro. E aí eu quero refletir, eu quero trazer essa reflexão para a gente hoje. Como está a nossa condição hoje? Será que eu já rompi esse muro? Será que eu já estou ligada com Deus? Será que eu já pertenço ao reino dos céus ou eu ainda estou aqui escrava do pecado? Quando eu atravesso o muro, eu estou nascendo de novo, eu sou uma nova criatura, eu não sou mais escrava do pecado. Mas enquanto eu não passar por esse muro, enquanto eu estiver na barreira, eu ainda sou escrava do pecado. Não se iluda achando que você está liberto, que você faz o que quer. E aí eu quero que você pare e pense. O mundo está em trevas. E eu? Eu já sou filho da luz? Ou eu ainda estou do lado de cá no muro? Em que reino eu pertenço? A que reino eu pertenço? Ao reino dos céus ou ao reino das trevas? Aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Como está a minha relação com Deus? Sejamos sinceros. Essa é a reflexão para a gente hoje. O reino terrestre não é o nosso verdadeiro lar. Pensemos nisso.